Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da PagMenos para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.pagmenos.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos também que esta conferência será conduzida em português pelo management da companhia e que a opção de tradução simultânea está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. A apresentação será projetada em português e a versão em inglês está disponível para download em ri.pagmenos.com.br. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da PagMenos e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Jonas Marques, CEO, e Luiz Novaes, CFO e diretor de Relações com Investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Jonas Marques, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Jonas, pode prosseguir. Muito bom dia a todos, muito bom dia aos nossos mais de 26 mil colaboradores, aos nossos acionistas, aos nossos amigos e a você que nos escuta e que está pensando em começar a investir na Farmácias PagMenos. Nós somos a única rede de farmácia presente em todo o território nacional e no Distrito Federal, com a bandeira PagMenos, nos 4 cantos do Brasil. Mas hoje é um dia de muita alegria, um dia de muita felicidade, porque a pergunta que a gente se faz na publicação de 2024, dos resultados do ano passado, é: quanto tempo o tempo tem? Essa pergunta ecoou na cabeça da gente quando nós vimos os resultados maravilhosos que nós estamos entregando. A entrega é muito importante. E eu ouvi isso no começo de todos os nossos stakeholders, dos nossos investidores, dos nossos funcionários, que os números seguem os comportamentos. Então, por falar em comportamentos, eu queria também mandar e agradecer a minha família, ao Matheus, a Mariana, a Margarete, ao Pedro, onde quer que ele esteja, por toda essa energia que dá a todos nós para que a gente levante e faça com que o nosso propósito vire realidade, que é levar saúde com amor para todos os brasileiros. Através dele, cumprimento também a família dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores. Mas vamos para o ano de 2024. Pessoal, um ano recorde em todos os fatores que vão ser apresentados. Vocês vão ver a qualidade do crescimento. E muito a gente recebe a pergunta como é que uma virada como essa foi feita em tão pouco tempo. E eu diria que a velocidade de uma empresa é a velocidade das suas pessoas, que quando ouvidas, quando escutadas com carinho e quando cuidadas, podem trazer e transferir todo esse amor para os nossos clientes. Reafirmo aqui também o nosso compromisso com a equidade, com a diversidade, com a inclusão. Nós somos uma empresa de pessoas e pessoas que amam gente. Nós amamos gente. Então, tudo que eu vou falar para vocês agora, procurem entender o comportamento que está por trás desses números. E eu vou começar agora a fazer um breve recap do que foi o ano passado. O ano passado foi tomado de muita retorno ao básico. Então, esse início desse novo ciclo, como é que ele foi feito? De forma muito rápida. Um diagnóstico e energização das pessoas. O que nós fizemos? Escutamos. Lembro que fiz 70 grupos de 5 pessoas que eram ouvidas a cada 1 hora. O que você ama na empresa? O que você não gosta na empresa? O que você mudaria nessa empresa? E, mais importante, que palavra você me deixa no final dessa conversa, onde você revelou quais são os seus anseios, E é interessante, as palavras que vieram 2, mudança e esperança. Então, as pessoas queriam
que a gente colocasse toda a força que a gente tem para fora. Então, essa escuta ativa, fazendo workshops com a liderança, com a família controlada, entendendo os não negociáveis e, principalmente, através dessa narrativa das pessoas, encontrando os padrões de correlação. Os padrões de correlação são coisas muito potentes, porque eles dizem e mostram claramente o que deveria ser o nosso plano de trabalho. Próximo passo, um modelo de gestão, né? A formação de um time executivo, mudança de atitudes, dos comportamentos e criar foco. Eu acho que o papel de um CEO é drive purpose, é ter um propósito, que é levar a saúde com amor para todos os brasileiros, ouvir as pessoas, mas principalmente, gente, quem ganha jogo é time, e jogo se ganha dizendo não e não dizendo sim. Poucas prioridades, focos, isso foram as missões operacionais que vocês vão ver no decorrer dessa apresentação. E a terceira coisa é, não basta entregar resultado, por isso que eu perguntei, quanto tempo o tempo tem? Depende, né? Aí é o Kairos, é a qualidade do tempo, é o tempo da oportunidade. Dá para virar, dá para fazer uma virada e acelerar e crescer 3 vezes no mercado se você tem um time forte e prioridades. Mas não dá para negligenciar o futuro. Então, nós fizemos a aceleração da estratégia. Nós paramos 3 meses, outubro, novembro, dezembro, para rever a nossa estratégia. Vocês vão ver algumas coisas aqui, principalmente no Investor Day, que nós vamos fazer em maio. Já deixo um teaser aqui para você. Mas poucas prioridades e a gente tem que pensar nos próximos 5 anos, 7 anos da Pague-Menos. Em 2031, em maio, 19 de maio, nós vamos fazer 50 anos. E a empresa está focada na perpetuidade. Só que a perpetuidade se faz também no curto prazo. Eu deixo aqui para vocês a execução que foi da Black Friday, né? Os nossos clientes, eles ficaram encantados com as nossas ofertas. Eles ficaram encantados com a forma como a gente garantiu a execução nas 1.700 lojas. Por quê? Porque a gente trabalha para ter todos os dias, em todas as lojas, para todos os clientes, a mesma execução. Vamos um pouquinho para frente, mostrar para você o motivo do maior orgulho que eu tenho, né? Que é a formação de um time. E aqui eu faço questão de dar protagonismo e colocar nome e sobrenome. Headhunters, por favor, não anotem, porque essas pessoas não vão aceitar o convite de vocês agora. Então, inclusive, competidores estão ligando, hein? Ó, Renato, Novaes, Rose, Carlos, Robledo e o Wallace. Esse é o time dos sonhos. E através dele, eu nomino todos os 26 mil colaboradores. A gente trabalha muito sem ego, sabe? Eu acho que a responsabilidade não está ligada à hierarquia e toma a decisão quem está mais preparado no momento. Então, a formação de um time, anota aí esse segredo aí, se é que é um segredo. Pessoas simples em missões extraordinárias. Gente, a gente viajou, eu tive a oportunidade de viajar todos os estados da federação já por mais de uma vez, né? Esse ano, por exemplo, 2025, nós já fomos em 13 cidades, 10 estados, e dar protagonismo aos gerentes de loja, escutá-los, entender qual é a dor do cliente, onde é que os clientes se sentem mais conectados com a gente, isso aí não tem preço. E quando a gente prova que a gente ouve as pessoas, essas pessoas se apropriam e trazem na realidade, para a realidade, 3 fatores que a gente tem. Nós temos uma missão insurgente como empresa, a gente realmente quer crescer muito, nós temos obsessão pela linha de frente e, principalmente, protagonismo, cabeça de dono, agir como empresário. Mas aí você pode dizer, Jonas, já falou muito de comportamento. Vamos ver um pouco os pilares estratégicos e os números. Só para dar aqui um pouco de cor para vocês, que a gente tem atingido a TI projetada, acima projetada e a venda em todas as nossas lojas maduras, as lojas que nós abrimos depois do IPO. Tá? Nós estamos atendendo 21 milhões de clientes, e um cliente de cuidado contínuo, aquele cliente que tem a síndrome plurimetabólica, né, que tem diabetes, hipertensão, esse cliente ele precisa de um cuidado diferente. E por que a gente cresceu? Vocês vão ver o crescimento. Porque a gente foi capaz de atrair novos clientes, de encantar novos clientes. Os clientes voltaram. Imagina isso, o cliente voltou, ele gosta. Nós crescemos mais de 5% o número de clientes que voltaram a ser atendidos por nós. Isso levou a 16,6% das vendas serem feitas omnichannel e 10% dos clientes já usam esse canal. O Clinic Pharma, como uma coisa muito estratégica, nossa proposta estratégica começou em 2016, que atendeu mais de 6 milhões de clientes, trazendo isso, o cuidado básico para a população, porque nós somos um país onde mais de 74%, mais de 75% não tem acesso aos planos de saúde. Mas vamos ver os números agora que foram drivados aí, que foram trazidos por esses comportamentos. A gente teve um quarto trimestre recorde, uma receita bruta de 3,6 bilhões,
um crescimento de 17,4% versus o mesmo trimestre do ano passado. E pasmem, aqui fica a grande mensagem, um same store sales, crescimento de mesma loja de 17,1%. Se você for olhar crescimento de lojas maduras, nós crescemos 3 vezes mais do que todos, do que o mercado. Então, isso aí é um crescimento muito forte. É muito fácil crescer só abrindo loja. Olha o same store sales. Veja a saudabilidade que a gente tem daquele ativo que a gente está melhorando o retorno. Segunda coisa, o lucro bruto, 1,1 bilhão, mais 19,5% versus o mesmo período do ano passado. Meio ponto percentual, gente, de aumento na margem bruta. Isso é muito forte. E o EBITDA, como não poderia ser diferente, 164 milhões, a gente aumentou meio ponto para o EBITDA. E aqui, com muita humildade, vai uma palavra para quem não acreditava na gente, quando a gente comprou lá a Extra Farma e quando a gente tinha um EBITDA que não estava correspondendo às suas expectativas. Nós estamos fechando a boca do jacaré e fechando o gap. Me pergunta agora, tem mais oportunidade? É óbvio que tem. Por quê? Eu não posso falar, porque já falaria de resultados que não estão considerados aqui nesse call, mas nós temos a missão e o compromisso com vocês de continuar fechando esse gap. Tem muita coisa para ser fechada. Quando a gente vai ver, o Novais vai mostrar média de venda por loja, vocês vão ver que a gente acelerou o gap que a gente tinha e vai continuar fazendo. Por quê? Porque a gente acredita na força do market share. Se você olhar aí no lado direito acima, 6,5% de market share nacional, nós ganhamos 35 pontos de market share, base points, e se você for ver a qualidade desse market share, como você vai ver, crescemos em todas as regiões. Sinergia Extra Farma, nos consolidamos como um consolidador de mercado. Nós garantimos, nós sabemos fazer M&A. Se tiver uma pergunta lá no Q&A, vão comprar alguém? A compra da Extra Farma foi uma oportunidade ímpar que aconteceu para a gente fazer. Se isso acontecesse, até pensaríamos, mas esse não é o foco. Fazer o básico bem feito, focar na expansão orgânica. Mas com relação à sinergia da Extra Farma, nós capturamos 267 milhões que foram adicionados no EBITDA, em bases anualizadas. E por final, o lucro líquido, que no ano passado, no ano de 2023, tinha sido de 14 milhões e agora foi de 152 milhões, comprovando que se cresce em vezes e não se cresce em percentual. Então, esse resultado aqui, eu gostaria de dedicar a todos os nossos colaboradores e a todos os nossos clientes que acreditaram na gente, voltaram para as nossas lojas e nos deram a possibilidade de experimentar de novo esse carinho, esse amor que só a Pague Menos dá. Mas, Luiz, vamos para os números que você é minha garantia aí que a gente tem que entender um pouquinho melhor esses números e ninguém melhor do que o Luiz Novaes para passar isso para vocês. Deixa Vai lá, comigo, Luiz. Jonas. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. A gente então vai passar a partir agora da página 10 mais informações sobre todas essas boas notícias que o Jonas já destacou nesse início de apresentação. Como ele já disse, a gente realmente terminou o ano com chave de ouro. Então, o quarto trimestre acho que vem coroar o trabalho que vinha sendo feito desde o início do ano, tri após tri, com crescimentos bastante sustentáveis. Então, na página 10, a gente mostra o desempenho de vendas. O crescimento total no quarto trimestre foi de 17,4%. É bonito de ver o gráfico. Então, desde o quarto trimestre do ano de 2023, a gente vem numa constante, num crescimento em cima de crescimento. A Black Friday no quarto trimestre ajudou a gente a impulsionar esse resultado, então uma execução muito boa, com muitas campanhas comerciais e execução de loja, então foi um trimestre bastante importante para a gente. O crescimento na Black Friday no final do ano foi de 40% em relação à Black Friday do ano de 2023, então um marco super importante para a gente. E no ano de 2024, o crescimento total foi de 13,5%, o maior crescimento nos últimos 10 anos da companhia. Tudo isso fruto de muito trabalho operacional de execução de loja, qualidade de atendimento, canais digitais e todas as ações de CRM que vêm sendo executadas. E do lado direito, uma das principais notícias, na minha opinião, do quarto trimestre, que esse crescimento ele é baseado no volume de atendimentos. Então, ou seja, uma base de clientes que só aumenta. Dos 9,1% de crescimento via atendimento, 7,3% são clientes novos, clientes que passaram a frequentar a Pague Menos e que a gente tem bastante esperança de que ele vai permanecer conosco e isso vai sustentar o crescimento futuro da companhia. E além disso, o ticket médio cresceu 7,6%, bastante acima da inflação, que foi de próximo de 4%, ou seja, aumentando a cesta dos clientes que passam pelas nossas lojas.
Então, um crescimento bastante estrutural e nos dá bastante ânimo para os próximos trimestres. E no terceiro gráfico, uma informação ainda mais importante, que o Jonas também acho que destacou agora no início, crescimento de lojas maduras foi de 16,4%, 3,6 vezes a inflação do período. Realmente um resultado muito forte, um resultado excepcional para o trimestre. Na próxima página, página 11, a gente demonstra o desempenho por bandeira. O crescimento das mesmas lojas total foi de 17,1%, a Pague Menos cresceu 16%, a bandeira Pague Menos cresceu 16,5% e as lojas oriundas da aquisição da Extrafarma 19,8%. Dessas lojas, das 350 lojas que a gente tem oriundas da Extrafarma, aquelas convertidas para a bandeira Pague Menos cresceram quase 30%, e as lojas ainda não convertidas cresceram próximo de 15%. Então, as lojas que já eram Pague Menos tiveram uma aceleração importante quando comparado com o terceiro TRI. A gente passou de 12,6% de same-store para 16,5%, então uma evolução bem forte. E a Extrafarma também acelerando. E do lado direito, a venda média por loja, a gente sai lá do terceiro TRI de 22 com uma venda média por loja na Extrafarma próxima de 460 mil para 620 mil reais médio por mês por loja, uma evolução muito forte. As lojas convertidas têm um nível de faturamento ainda maior, 632 mil por mês por loja. As lojas convertidas estão crescendo mais de 50% desde o momento da nossa aquisição. E a venda média da Pague Menos já atingindo ali quase 760 mil reais por mês por loja, e a gente termina o trimestre com o menor gap entre entre os dois portfólios, né, de 18%, que já chegou a ser de quase 30% lá no início. Na página 12, outra excelente notícia do trimestre, o market share. A gente está mesmo com poucas aberturas, a gente inaugurou só 30 lojas no ano, a gente está no quinto trimestre consecutivo de crescimento de market share em todas as regiões, principalmente no Nordeste. A gente atingiu 20,7% de market share, quase 21%, crescendo 82 bips na região e 35 bips no Brasil. Do lado direito, a gente vê a curva de crescimento de market share também super positiva desde o segundo trimestre de 2023. Então, a gente está extraindo bastante valor do nosso portfólio de lojas, das 1.650, que é o que a gente olha no próximo slide. Quando a gente compara a performance de venda média por loja, Pague Menos, Grupo Pague Menos versus independentes associações e redes, a gente tem um crescimento muito mais forte em todas as regiões do Brasil. Comparando com todos os demais players. A gente tem aqui um destaque importante no Sudeste, por exemplo, a gente cresceu 27% a venda média por loja, enquanto os demais peers aqui cresceram próximo de 10%, 11%. Então, um crescimento bastante forte. E na próxima página a gente olha os componentes desse crescimento, como a gente já destacou no início. O nosso crescimento está bastante calcado em volume de atendimento e preço e mix. Então, na primeira coluna, o mercado na medição IQVIA cresceu 12,7% e na segunda coluna, o Grupo Pague Menos cresceu 16,1%. Então, na primeira coluna, a gente vê que o azul mais claro, que é o componente novas lojas, o mercado cresceu 5,8%, a gente cresceu só 1,6%. E, por outro lado, a base de clientes, né, que é volume, que é o azul ali intermediário, a gente cresceu quase 8%, enquanto o mercado cresceu 2,7%. Então, quase 3 vezes o volume de crescimento em atendimentos na Pague Menos versus o mercado. E a gente também cresce bastante no mix, como já foi destacado também no início da apresentação. Por isso, a gente está tão feliz e contente em compartilhar essa informação, porque, de novo, é um crescimento estrutural e sustentável. Na próxima página, página 15, lucro e margem bruta, outra boa notícia do trimestre, a gente cresceu 50 bips em relação ao quarto TRI do ano passado e crescemos 10 bips em relação ao ano, né, comparando ano contra ano. E os principais promotores em margem bruta são redução do índice de perdas com estoques, então a gente neutralizou aquele efeito do estoque desbalanceado da Extrafarma, né, que a gente recebeu a companhia lá há 2 anos atrás, então a gente termina o ano já num patamar bem mais próximo do normalizado, mas ainda tem oportunidades de captura no ano de 2025. Acordos comerciais também, todas as campanhas Black Friday, por exemplo, nos ajudaram também a ter uma melhor margem no final do ano. A gente tem uma pressão de efeito mix, mas a gente considera até uma pressão por uma questão bastante positiva, que é o fato da gente estar crescendo na categoria mais importante da farmácia, que é a categoria de medicamentos de prescrição. Então, a gente cresceu 23% nessa categoria, que é a categoria core, né, de uma farmácia, que é bastante sensível à execução e qualidade de atendimento, ou seja, é um sinal muito importante da nossa melhoria operacional, e por isso essa categoria cresceu 23% e pressiona um pouquinho a margem, porque ela tem uma margem menor do que as outras categorias. Então, a gente tem um crescimento em 12 das 13 principais classes terapêuticas que a gente oferece ali na nossa farmácia.
Na página 16, o desempenho, as despesas com vendas e administrativas, outra também boa notícia do trimestre. Em despesas com vendas, a gente diluiu 50 bips em relação ao quarto tri do ano passado e 70 bips em relação ao ano fechado. Então, aqui, basicamente, toda essa evolução de vendas e com um controle das despesas, né, a gente está crescendo venda muito mais do que a despesa, a gente ganha aqui a alavancagem operacional. E as sinergias de Extra Farma também contribuindo bastante aqui para a diluição de despesas. Do lado direito, as despesas administrativas, a gente tem uma pressão pontual no final do ano. A gente vinha provisionando as remunerações variáveis da companhia ao longo do ano, mas no final do ano a gente superou bastante as metas, então a gente tem uma pressão desse provisionamento no final do ano e também no final do ano a gente, com o apoio de uma consultoria estratégica, fizemos uma revisão estratégica importante para a companhia para continuar construindo o futuro da companhia. E a gente então terminou o ano nas despesas administrativas no mesmo patamar do ano de 2023, em 2,7%. Na página 17, como consequência de tudo isso, nosso EBITDA ajustado cresceu 32% nas duas métricas, tanto na comparação trimestre contra trimestre, quanto na comparação ano contra ano. E a gente incrementou 50 bips na margem EBITDA. Então, a gente também está no quarto trimestre consecutivo de crescimento de margem EBITDA, uma evolução bastante importante. A gente terminou tanto o ano de 24 quanto o trimestre com 4,6% de margem, combinação super saudável de crescimento de vendas e diluição de despesas. Lembrando que nesse resultado do ano de 24, a gente não tem o efeito anualizado da captura de sinergias de Extra Farma. A gente terminou o ano num patamar de margem Extra Farma ali próximo de 5%, 6%. Então, se a gente anualizasse esse efeito no ano de 2024, o resultado, a margem EBITDA seria ainda bem maior do que foi os 4,6%. Então, a gente tem bastante espaço aqui para melhorar, que esse capítulo de Extra Farma a gente vai contar um pouquinho essa história de novo agora nos próximos 3 slides, que é uma história que nos dá bastante orgulho. Então, o plano de integração foi concluído, a gente tem 4 anos basicamente de projetos, a gente começou esse projeto lá em maio de 2021, quando a gente assinou o contrato com o Grupo Ultra, foi mais ou menos 1 ano e meio de discussão com o CAD, aprovação do projeto, e outros 2 anos e meio de integração. Processo de integração, como todos sabem, muito complexo. É uma companhia de 400 lojas com faturamento de 2 bilhões de reais. Foi um processo bastante complexo. Migração de sistemas, estrutura organizacional, malha logística e etc., que a gente executou com bastante propriedade na nossa visão, que resultou numa convergência operacional bastante importante entre as lojas PagMenos e Extra Farma. Então, a gente aumentou o sortimento das lojas Extra Farma, diminuímos bastante a ruptura, capturamos benefícios em margem e todos os demais componentes operacionais das lojas nas lojas Extra Farma. E do lado direito, o que mais interessa, né, o turnaround do ativo. A gente então sai de uma venda média por loja de R$468 mil para R$620 mil até aqui, ou seja, ainda tem bastante espaço para melhorar. Vocês se lembram que a venda média por loja da PagMenos é de 756, ou seja, temos espaço aqui para continuar melhorando a venda média por loja de Extra Farma e a margem de contribuição que saiu de 3,2% para 7,3%. Então, 4 pontos percentuais de crescimento em 2 anos. Realmente um turnaround bastante completo e bastante efetivo. Na página 19, mais informações sobre as sinergias capturadas, foram 267 milhões de reais, acima do range que a gente publicou. A gente começou a captura lá no agosto de 2022, a gente passou ali o primeiro ano acima do range, no final de 23, início de 24, a gente ficou ali dentro do range, mas ali mais próximo do bottom, mas aí depois a gente acelerou bastante com as alavancas de captura de vendas, principalmente. Então, migrações de bandeira e todas as ações de melhorar operacionalmente a execução da loja para contribuir com faturamento nos ajudaram aqui a capturar esse volume todo de 267 milhões. E do lado direito, algumas demonstrações aqui de quebras, tanto dos impactos no P&L, tanto da empresa PagMenos, quanto de Extra Farma, e no corporativo, e também aqui a quebra por alavanca, né, nos grupos que a gente capturou. E na próxima página, para terminar esse capítulo de Extra Farma, o racional estratégico. Então, como o Jonas disse no início, a gente foi bastante questionado se essa decisão foi uma boa decisão para a companhia e na nossa avaliação, eu acho que esses resultados são inquestionáveis e a gente acredita que sim, foi uma excelente decisão para a companhia, tanto pelo lado financeiro quanto estratégico. Pelo lado financeiro, esse volume de EBITDA incremental capturado, anualizado, corresponde a 2,6 vezes o preço pago
pela companhia, com uma TIR superior à expansão orgânica e um ganho de escala super importante para a gente. E do lado estratégico, a gente reforça a nossa liderança no Norte e Nordeste, a gente aumenta a nossa capilaridade para poder endereçar os canais de digital e hub de saúde, e abre uma nova via de crescimento, como o Jonas também destacou no início. Então, além dos capabilities para expansão orgânica, que a gente é bastante assertivo, a gente também passou a ter esse capability de integração de empresas, que não é um capability trivial de ser adquirido. Então, super contente em compartilhar com vocês esse marco da companhia, que a gente também vai dar mais informações no nosso Investor Day em maio. Na página 21, como consequência de tudo isso, o resultado líquido. A gente terminou o ano no quarto trimestre com 77 milhões de lucro líquido, uma margem de 2,1%, e no ano de 2024, 152 milhões de lucro líquido, uma margem de 1,1%. Crescemos nos dois componentes operacionais do lado direito, tanto em venda quanto em margem. Então, a gente segue bastante focado em eficiência operacional e desalavancagem para ter melhores margens e melhores resultados ainda nos próximos trimestres. Falando um pouco agora de ciclo de caixa, endividamento, o ciclo de caixa na página 22, a gente terminou o ano com 48 dias de ciclo de caixa, 7 dias menor do que no final do ano de 2023. Principal promotor aqui, controle de estoques, né, prazo médio de estoques. A gente reduziu 4 dias em relação ao quarto trimestre de 23 e reduzimos 14 dias em relação ao quarto trimestre de 22, quando a gente estava ali no pico da integração logística com a Extra Farma. E a gente ainda tem espaço para melhorar, como a gente vê aqui nos finais dos anos de 20, por exemplo, a gente tinha naquela época um nível de estoque ainda menor, então a gente vai trabalhar esse ano também para ser ainda mais assertivo no prazo médio de estoques. A gente tem um aumento pontual no final do ano nas antecipações, a gente tem no final do ano uma necessidade adicional de working capital, que é sazonal e natural, uma demanda um pouco maior de desembolso de caixa no final do ano. Mas, como eu disse, continuamos trabalhando focado em redução de excessos de estoque, ajuste de sortimento e melhorando a nossa malha logística. O ano que vem a gente vai ter um novo centro de distribuição para melhorar ainda mais a eficiência em ciclo de caixa. Página 23, endividamento. Outra notícia bastante importante, a gente entrega o nosso compromisso de redução de alavancagem, a gente terminou o ano com 1,97 vezes a dívida bancária, né, comparado com o EBITDA, e somando as antecipações e parcelas a pagar da Extra Farma que a gente tinha nos anos anteriores, a gente termina com 2,81 vezes. Então, comparando com essa composição, né, dívida mais antecipações mais parcelas de Extra Farma, comparado com o final do ano de 22, a gente reduziu 1,5 EBITDA, saindo num patamar de 4,3 para 2,8. É uma redução bastante forte e a gente continua focado também em redução de alavancagem. A nossa projeção para o final de 25 é terminar ainda num patamar menor. Página 24, um bridge da dívida líquida. Aqui a gente termina o ano em dívida bancária com o mesmo patamar do ano anterior e a gente demonstra aqui que os componentes aqui do fluxo de caixa livre foram suficientes para pagar o serviço da dívida e a última parcela da Extra Farma. Então, perfil de dívida super saudável, 70% de longo prazo, com inclusive redução do spread agora em 24 em relação aos anos anteriores no custo da dívida. Na página 25, a evolução de ROIC, né? Como consequência de toda a melhoria operacional e redução de capital empregado, a companhia terminou o ano com 19,2% de ROIC, um crescimento de 5,3 pontos em relação ao 4TRI de 23, combinação perfeita de evolução e resultado operacional, expansão de margens e redução de capital empregado. E para concluir, no próximo slide aqui o meu capítulo, uma notícia também super importante, a gente faz um retrospecto desde o ano de 2019, que foi o ano imediatamente anterior ao nosso IPO, a companhia dobrou de tamanho nesse intervalo. Então, a gente sai de um faturamento de 6,8 bi para 13,6 bilhões de reais, um EBITDA de 260 milhões de reais para 628 milhões de reais, mais de 2 vezes, e em fluxo de caixa operacional a gente cresce mais de 3 vezes. No ano de 24 foi um ano recorde para a gente de geração de caixa operacional. Lembrando que todo esse resultado, de novo, não tem toda a captura de Extra Farma anualizada. Então, a gente começou o ano ainda num patamar intermediário de captura de sinergias e terminamos num ponto bastante forte. Então, se a gente anualiza o efeito de Extra Farma, esse resultado ainda é mais forte. Então, com isso eu termino a minha parte e volto a palavra para o Jonas para contar para a gente o que está por vir. Por favor, Jonas. Muito obrigado, Novaes. Eu acho que vocês entendem o entusiasmo e a motivação com a qual a gente vem aqui para apresentar esses resultados. Esses resultados nos dão muito orgulho, muita humildade, mas, acima de tudo, gratidão.
como a gente aprende todos os dias aqui com o nosso fundador, o Deusimar, que é um visionário, transmite tanta energia para a gente, onde quer que ele esteja, ele fala da gratidão a Deus. Então, respeitando todas as religiões, eu queria também agradecer a Deus. A gente agradece sempre, porque não é sempre que isso acontece. Queria relembrá-los que é o 4º trimestre em linha que a gente entrega. Por favor, reassistam aí o call do primeiro, do segundo, do terceiro, esse é o quarto. O quarto em linha que a gente entrega e uma aceleração brutal no nosso nível de crescimento. Também entregamos a alavancagem do jeito que a gente prometeu, abaixo de 2, 1,97, como o Novaes lembrou. E no dia 28 de fevereiro, a gente pagou juros sobre capital próprio de 7%. Vejam só, na situação que a gente tem pagar no Brasil, pagar 7% para os nossos investidores é motivo de orgulho. Já é o terceiro ano em linha que a gente paga. Então, assim, olhem para a gente, olhem o que a gente está fazendo, os nossos comportamentos e os números que a gente está entregando. Com muito orgulho, mas, como eu falei, com muita humildade. Falar um pouquinho, vocês podem estar se perguntando, nossa, Jonas, e agora? O que vocês vão fazer? Depois de um ano recorde, né? Não é nem no nosso mercado, no varejo como um todo, o que vocês vão fazer? Então, passar um pouquinho as perspectivas de 2025. 2025, gente, o que continua e nunca vai mudar? O nosso foco em pessoas. Do lado esquerdo você vê, é potencializar a cultura organizacional. Nós não nascemos ontem, nós somos uma empresa de 43 anos, um belíssimo trabalho, que será coroado agora 44 anos em maio desse ano. Nós estamos chegando aí quase nos 50, trabalhando para os 50, para a perpetuidade. A cultura organizacional sempre foi uma das maiores fortalezas. 60% dos nossos farmacêuticos foram formados com bolsa de estudo da empresa. Nós somos uma empresa que acredita em inovação, em cidadania e, acima de tudo, nós somos gente que cuida de gente. Atração, como é que eu recruto, como é que eu contrato, como é que eu recebo esse colaborador para formar do atendimento de coração do dia 1? Como é que a gente promove, dá mérito? Como é que demite? Então, todos esses processos aí, com a ajuda da Rose e todo o time de RH, a gente tem feito essa revisão. Por quê? Porque o nosso principal ativo é gente. E também estamos revisando a política de comissionamento que a gente tem dos nossos vendedores, porque tem que ter esse amor por venda, mas recompensa e reconhecimento tem que andar juntos. Aqui no capítulo do meio central, a melhoria operacional, fazer o básico bem feito. Isso aí a gente nunca vai deixar de fazer. Eu sou um cara obcecado por execução. Visito loja todos os dias e posso garantir para vocês que não sou só eu, é todo o time. A gente ama visitar as lojas, porque as coisas têm que funcionar todos os dias em todas as lojas para todos os clientes. Hoje mesmo, eu passei na nossa loja aqui, do Largo do Batata, aqui na Faria Lima, aqui em São Paulo, para cumprimentar os colaboradores, fazer minha compra e ver como é que estava o ambiente dentro da loja. Convido a você também, seja um cliente ouro, nos dê a chance, venha nos avaliar, venha ver o que você está vendo aqui nos números, nos comportamentos acontecendo dentro da loja. Continuar a desalavancagem financeira e um controle, gente, muito rígido das despesas. Nós realmente mudamos a forma de trabalhar, é um ano, a gente sabe os fatores macroeconômicos, mas a gente tem que focar no que a gente controla. Os nossos principais concorrentes somos nós. Então, muito foco em controle de despesas. No lado direito, a gente está fazendo a expansão gradual, né, uma expansão extremamente responsável, que se provou que nosso modelo funciona, né? Vocês veem aí todos os resultados das lojas, a maturação das lojas, nós estamos entregando acima da TI, queremos continuar abrindo loja de forma responsável. E avanços aí na conversão de bandeira. Vocês podem perguntar, Jonas, converteram tudo? Não. A gente tem um estudo muito bem feito e a gente também errou no passado. É importante errar. Quem não erra é quem não faz. Então, a gente já tem os guidelines muito claros aonde a gente deve virar a bandeira, aonde que a gente não deve. Agora, nós estamos num processo de virada de 20 lojas. E a revisão estratégica, que eu já falei para vocês, não vou a fundo, eu tinha até um chart mais detalhado, resolvi tirar da apresentação para que a gente possa conversar com vocês no Investor Day. Já aproveito para te convidar, nós vamos mandar o Save the Date muito em breve. Então, eu queria agradecer a vocês dessa parte. Vamos para o Q&A e depois a gente vem para fazer o fechamento. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Thales Granello, do Safra. Por favor, senhor Thales, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Parabéns pelos resultados. Queria explorar um pouquinho aqui o desempenho de vendas no começo do ano. Tem uma base forte, né, por conta de dengue no ano passado. Eu queria entender o que a gente pode esperar
né, desse crescimento de vendas, né, se ele acelera, desacelera, se ele fica nesse patamar para como é que foi em janeiro e fevereiro. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Thales. Bom, a gente não pode falar muito ainda, né, do resultado do início do ano de 25. Você tem razão, lá no início de 24 a gente teve esse efeito que você comentou, mas o que eu posso adiantar é que o nosso resultado continua bastante forte. A gente está bastante, a nossa equipe de execução de loja e a nossa equipe comercial tem fomentado muitas campanhas comerciais, a nossa qualidade de atendimento e operação de loja, a ruptura está menor, todos os canais digitais evoluindo muito bem, então todas as alavancas trabalhando e conspirando aqui para um crescimento em vendas muito saudável. Então a gente está bem feliz com esse início de ano de 25, Thales. O Thales, se eu posso, eu queria agradecer a tua pergunta. O Novaes aqui, ele me mantém compliant, ele me segura, né? Então eu tenho que prestar atenção no que eu vou falar. Mas eu vou te falar que está muito positivo. A gente vê que no mercado tem uma reclamação de algumas até concorrentes realmente que perguntam para a gente, aí, como é que está a venda? O que eu posso te falar, reforçar as palavras do Novaes, é que ela está muito positiva. Não posso te dar números, mas eu posso te falar o seguinte, é a força da inércia positiva. É não entrar em complacência. A gente nunca realmente está totalmente satisfeito e trabalhando duro, né? O Novaes usou uma palavra que é a história do trabalho. Foi muito trabalho. No ano passado nós não paramos Carnaval, nós não paramos Natal, Ano Novo, né? Como você sabe, o varejo é muito intenso. E quando tem dificuldade, quando tem crise, eu acho que aí é que está a maior oportunidade. Porque se você executar bem e quando você vem numa crescente, numa força de crescimento, para você manter é mais fácil do que para você recuperar. Se você for ver de novo como é que foi a barra do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto tri, você vê uma aceleração. Então, a gente está trabalhando duro para que a gente venha aqui no primeiro call do primeiro tri e realmente possa dar também notícias boas. Obrigado, pessoal, super claro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Fuziharo, do Santander. Por favor, senhor Vitor, pode prosseguir. Bom dia, Jonas, Novaes. Obrigado por pegarem nossas perguntas e parabéns pelo ano de 24. A primeira, acho que eu queria aprofundar um pouco na questão da integração e próximo de Extra Farma, né? Que eu queria entender a que se deve essa perspectiva de melhora de venda por loja da Extra Farm, se é mais uma questão de conversão de bandeiras ou tem outros fatores que a gente deve estar aqui na cabeça. E pelo ano da rentabilidade, se acreditam que em um período de 2, 3 anos deve ter um nivelamento de rentabilidade entre as bandeiras. A segunda é um pouco em relação à alocação de capital, né? Que vocês têm esse discurso de retomada do plano de expansão. Então, eu só queria entender um pouco como que fica a questão da continuidade do processo de desalavancagem e essa cabeça de retomada de expansão. Obrigado. Muito bem, obrigado, Vitor, pela pergunta. Bom, sobre a integração de Extra Farma, felizmente acho que todos os elementos aqui conspiraram também favoravelmente para contribuir com a melhora de resultado da companhia. Mas se eu pudesse destacar que talvez tenha contribuído mais, no início principalmente, foi sortimento e nivelamento de condições comerciais. Então isso ajudou bastante a gente a trazer um patamar de margem EBITDA para a companhia. Depois, logo na sequência, a gente fez todo o trabalho que foi bastante complexo também de integração da área administrativa, né, os sistemas e a estrutura organizacional, e isso gerou uma economia bastante importante na parte de despesas gerais e administrativas. Mas nas vendas por si só, sortimento e abastecimento foi, acho que talvez a principal alavanca, mas a operação de loja também ajudou demais, assim. Então, todo o trabalho que o time fez para melhorar ali a qualidade do atendimento de loja, e isso acho que é bastante claro quando a gente enxerga os NPS, a evolução das categorias de produtos dentro de loja, todos os elementos realmente foram bastante favoráveis. E acho que os principais marcos ali por exemplo, quando a gente compara a participação do canal digital também, por exemplo, que saiu de 2% para quase 13%, a participação da categoria de marca própria, que saiu ali de próximo de 2% para 7%. Então, acho que todos os elementos ali que a gente tinha espaço para melhorar, que a gente já tinha enxergado isso quando a gente fez a aquisição da Extra Farma, foram todos preenchidos, mas a margem de contribuição
ainda tem um espaço para melhorar. A margem de contribuição da Extra Farma está ali no patamar de 7,3, Pague Menos com 7,7, então temos espaço para melhorar, e a venda média principalmente, né, que a gente está no patamar de 620 mil, e a Pague Menos está em 756, tem bastante espaço, isso dá mais ou menos ali uns 20%, outros 20% de potencial de crescimento, então a gente está bastante feliz com o que a gente conseguiu fazer nesses primeiros 2 anos e pouco, mas a gente converteu, por exemplo, só 125 lojas em bandeiras Pague Menos. Tem outras 250 lojas, mais ou menos, que estão com a bandeira ainda Extra Farma. Como o Jonas disse, a gente ainda está testando e tem bastante potencial para melhorar a rentabilidade desse grupo de lojas. Falando sobre o tema, né, endividamento / expansão, como o Jonas também disse, a gente vai ser bastante parcimonioso na retomada da expansão. A gente deve inaugurar mais do que 50 lojas, né, como a gente já deu guidance agora para o ano de 2025, e isso não vai ofender o nosso foco em continuar reduzindo a alavancagem da companhia. Então, a geração de caixa, como ela está bastante forte, o crescimento do resultado operacional, vai ser mais do que suficiente para financiar essa inauguração das 50 lojas e vários os demais elementos todos de gestão de working capital da companhia também temos espaço para melhorar, principalmente na gestão de estoques. Então, a gente está trabalhando com os dois componentes em conjuntos e a gente deve sim terminar o ano de 25 em patamares de endividamento menores do que a gente terminou agora em 24. Vitor, claro que o Novaes tem muito mais capacidade de responder sobre Extra Farma, né? Eu vivi metade desse tempo de integração, mas eu te diria que tem uma coisa soft aí que eu gostaria de te deixar claro, é questão cultural, né? A gente vê pouquíssimos M&As, eu já tenho mais de 30 anos de carreira, vi pouquíssimos M&As funcionarem tão bem do ponto de vista cultural. E eu diria que uma das coisas que entre PagMenos e Extra Farma, que a gente manejou isso de forma muito humana, eu diria, é exatamente essa adaptação de não ter, eu sou Extra Farma, eu era Extra Farma, eu sou PagMenos, eu era PagMenos. Então, acho que isso aí é um matiz também que é difícil traduzir em números e entender qual é o impacto de cada coisa, mas certamente contribuiu para essa captura de valor, e eu concordo com o Novaes plenamente que ainda tem bastante coisa para ser capturada e que vocês vão ver aí nos próximos trimestres. Boa, ficou claro. Desculpa, pessoal, se puder fazer só mais uma última, é só um pouco da questão que saiu hoje de notícia, que o governo está buscando capear o preço máximo dos medicamentos, né? Eu queria entender se vocês enxergam que isso deve ter algum impacto relevante para vocês. Obrigado e desculpa por ter feito mais uma aqui. Não, Vitor, sem problema. É o seguinte, isso não tem nada concreto, né? Eu vi também a notícia hoje de manhã, inclusive conversei com o Sérgio Mena Barreto da Abrafarma, não tem nenhum possamento concreto. A gente acha que essa lei ela é muito bem estabelecida e a gente está aguardando para ver, mas isso prejudicaria não as redes, uma rede como nós, que a gente já pratica um preço bem abaixo do PMC, nós temos condição, temos escala para praticar o menor preço para o consumidor. Inclusive, a gente chama Pague Menos, fazendo aqui já uma propaganda do nosso preço. Isso prejudicaria o pequeno varejo, né? E se você for ver, né, eu tive o privilégio de morar em outros países e liderar em outros países, o sistema brasileiro, no que diz respeito a ter mais de 90 mil farmácias, ele traz uma cobertura de saúde muito importante para apoiar o SUS nessa jornada, né? Então, acho que isso, se realmente for realmente discutido e não for só uma especulação, acho que só prejudicaria as farmácias, o varejo independente. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Kelvin Dettin, do Itaú BBA. Por favor, senhor Kelvin, pode prosseguir. Bom dia, Jonas, Luiz. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, a gente gostaria de entender um pouco mais sobre a dinâmica competitiva, especialmente olhando ali para o Nordeste, né? Vocês tiveram um ganho de market share bem relevante, cerca de 80 bips. Pergunta é de quem que vocês estão ganhando esse share e como que está a expectativa de continuar nesse ritmo ao longo de 2025, tá? Então essa é a primeira. E a segunda é sobre a dinâmica de HPC. A gente vê alguns outros peers também relatando um crescimento mais fraco nessa categoria, e ao mesmo tempo a gente tem alguns marketplaces sendo bem vocais sobre aumentar o foco nesse segmento, né? Como vocês estão sentindo essa competição no online e, de fato, vocês enxergam um ambiente mais difícil por conta dos marketplaces ou quais são os outros fatores que estão impactando essa linha? São essas duas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Kelvin, pela pergunta.
Bom, sobre a competição nas regiões, ou o ambiente geral de competição, né, como você perguntou, no slide 13 da nossa apresentação, aqui a gente faz esse paralelo, né, com independentes, com associações, com redes, e vou te dizer, Kelvin, que felizmente, assim, como a equipe de operações, nossa área comercial, a companhia como um todo bastante engajada, a gente está melhorando em todos os quesitos operacionais da companhia, a gente está se destacando frente a todos os demais competidores. Então, não consigo aqui, o que eu posso te dizer talvez é que os independentes, né, pela medição da Equivia, esses sim sofrem um pouco mais, mas a gente ganha não só dos independentes, a gente ganha de todos, das redes, a gente ganha das associações, então o nosso market share tá muito melhor, a nossa venda média por loja, né, tá crescendo muito mais do que os competidores, e de novo, calcado na qualidade, na quantidade de clientes atendidos, né, no volume de atendimentos, e também um pouco no aumento de cesta, né, no ticket médio daquelas pessoas que passam pelas nossas lojas, um crescimento bastante estrutural. Então, e de novo, né, acho que outro exemplo da qualidade do atendimento e da execução é que a gente cresce muito na categoria mais importante da farmácia, que são os medicamentos de uso contínuo, os medicamentos, não só de uso contínuo, mas os medicamentos prescritos, né, que é 40% da nossa receita. Então, acho que esses exemplos aqui acho que deixam bastante claro para a gente a nossa qualidade de execução e eficiência operacional, e por conta disso a gente está melhor performando do que todos os demais grupos de competidores. E sobre HPC, a gente também está performando muito bem. Acho que um exemplo também disso foi a campanha executada ali na Black Friday, que todos os demais varejos, né, todo varejo por si só tem campanhas bastante agressivas de Black Friday, e o nosso crescimento foi de mais de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior, na mesma campanha. E a gente, pelo que a gente ouviu de notícias, né, os demais varejos, alguns deles cresceram ali 10%, outros 20%, mas nós crescemos mais de 40%. Então, acho que o nosso time comercial tem trabalhado bastante para trazer campanhas atrativas, nosso time de operações a executar essas campanhas em loja. Então, a gente percebe esse movimento que você falou, mas também para a gente, a evolução da categoria ela é importante também aqui na PagMenos, a categoria de HPC, como você comentou. Kelvin, eu queria, se você me permite, Novaes, só reforçar o seguinte: nós também tivemos um crescimento extremamente forte no digital. Nós crescemos 55% versus 25% de crescimento do mercado. Mas o meu comentário seria, Kelvin, que o HPC ele é só 30% da venda da farmácia, tá? E a gente enxerga isso como uma figura, como fundo, não como uma figura, né? Por quê? Porque 70% vem do medicamento, e a gente está na nossa estratégia, no cerne da nossa estratégia, a gente está pensando no paciente de cuidados contínuos, que é aquele paciente crônico, que é a síndrome polimetabólica. Quando ele vem, o HCP ele está dentro da jornada desse cliente. Então, ele compra o medicamento e também compra o OTC, compra a higiene e beleza, etc. Né? Então, é muito importante que a gente entenda essa tendência. Então, a gente não vê realmente uma barreira para isso, porque a gente quer tratar esse paciente, esse consumidor, de forma holística. Perfeito, super claro, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Vilela, do JP Morgan. Por favor, senhor Guilherme, pode prosseguir. Oi, pessoal, obrigado por pegar minha pergunta. Eu tinha uma dúvida com relação à despesa de vendas. Quando a gente olha a despesa de vendas, existe sim uma alavancagem operacional importante, mas quando a gente ajusta ela no quesito despesa de vendas por loja, a gente vê ela ainda bem acima da inflação. Então eu queria entender quais os breakdowns e o que fizeram com que esse nível de despesa por loja fosse mais alto. E em segundo lugar, se vocês pudessem dar mais detalhe ainda na questão de despesa de venda sobre essa mudança no comissionamento que vocês comentaram na perspectiva para 2025. Muito obrigado, pessoal. Bom dia, Guilherme. Obrigado aí pela pergunta. Bom, sobre as despesas com vendas, o que aconteceu durante o ano de 24 e também no final do ano, né, no quarto trimestre, é que a companhia ela está bastante focada nas missões operacionais. Esteve muito focada durante o ano de 24 naquilo que a gente chamou de missões operacionais, que são 6 grupos de ações
que desdobram em mais ou menos 42 iniciativas para melhorar a qualidade de operação de loja. Então, nisso reflete melhorar a estabilidade de tecnologia, isso reflete em melhorar o look and feel de loja, né, ar-condicionado, que é um exemplo que o Jonas também citou, precificação de loja, a gente melhorou, alterou todas as impressoras e o processo de precificação na loja. Qualidade de atendimento, a gente tem feito mais treinamentos para a loja, a gente tem investido mais tempo para melhorar a qualidade do atendimento, né, do nosso atendimento de coração. Então, tudo isso demandou um nível de despesa um pouco maior do que quando comparado com a inflação, por exemplo. Mas isso tudo tem refletido num crescimento de venda tão substancial que a gente conseguiu fazer uma diluição, uma alavancagem operacional bastante forte, e essas ações todas que foram endereçadas em 24, uma parte importante delas foram concluídas no final do ano, e elas vão refletir também, e já estão refletindo nas receitas, nas vendas de 2025. E esse cliente que a gente está reconquistando, né, ou trazendo para a nossa loja, é o que está, de novo, sustentando e vai sustentar o crescimento futuro da companhia. Então, sim, nós investimos um pouco mais em despesas, né, para melhorar a operação da loja como um todo, e também algumas ações de marketing, principalmente no final do ano, para as campanhas de Black Friday, que, de novo, foram aquelas que justificaram um crescimento de mais de 40% no evento Black Friday. Falando sobre comissionamento, o que o Jonas comentou, Guilherme, é que a gente ainda está trabalhando bastante nessa frente. A gente ainda não fez o rollout para as lojas, né? A gente está testando modelos de comissionamentos e testando os conceitos, e isso deve impactar em 2025, mas isso, na nossa visão, a princípio, nem terá grandes efeitos no P&L da companhia, porque o que a gente deve mudar são formas de remunerar a nossa equipe. Então, hoje a gente tem comissionamentos em categorias de produtos, diferentes percentuais que são comissionados para a equipe de loja. A gente está migrando uma parte desse comissionamento para qualidade, para medir a qualidade do atendimento. Então, todas as lojas terão atendômetros, cliente misterioso, e aquelas lojas que terão um nível, que já tem, né, um nível de atendimento diferenciado, essas sim, então, terão um nível de comissionamento, uma remuneração maior. Então, no P&L, o efeito deve ser neutro, mas conceitualmente a mecânica muda. E, Guilherme, só um ponto, Novaes, é a questão da simplificação, né? É sempre que eu chego num lugar e pergunto como que é o teu bônus, como que você é remunerado, e a pessoa tem dificuldade de explicar, é que se isso não está na cabeça dela, também não está no coração. Então, acho que um dos papéis, uma das coisas, fatores críticos de sucesso do ano passado, foi também como é que a gente simplifica, né? Acho que isso é uma coisa fundamental e tem a ver com essa questão da revisão do comissionamento. E a outra coisa é o investimento, Guilherme, em pessoas. A gente quer está formando um time de alta performance, um time de alto desempenho. Então, a gente vê que realmente tem pessoas que estão face to face, ou cara a cara com o cliente, que elas claramente não estão com essa nova cultura. E aí você tem que trocar. Então, isso tem um one-time cost aí que a gente não tem considerado e tirado dos resultados. A gente coloca tudo nos resultados. Então, talvez seja isso também que você está vendo esse impacto. Obrigado, Jonas Novaes. Um abraço. Nossa próxima pergunta vem da senhora Larissa Summer, da XP. Por favor, senhora Larissa, pode prosseguir. Bom dia, Jonas Novaes. Obrigada aí pela oportunidade de fazer uma pergunta. Acho que a maior parte aqui já foi respondida aí pelo pessoal, mas falando aqui um pouquinho sobre o ano de 2025, né? Como vocês até comentaram aí no começo da apresentação, 2024 foi um ano muito importante para vocês, de reconstrução das bases, para realmente entrar aí num novo ciclo de crescimento para a companhia, né? Mas aqui a gente, olhando para o setor, né, olhando um pouco mais uma visão macro, a gente vê que o cenário ele deve estar um pouco mais desafiador esse ano, né? Alguns desafios aí com a CEMED provavelmente saindo aí abaixo da inflação, algumas discussões aí, como o Vitor até comentou, sobre teto dos medicamentos enfim, algumas outras discussões tributárias devem tornar aí o cenário para o setor como um todo um pouco mais desafiador, né? E aí, considerando esse cenário todo, queria ouvir de vocês um pouquinho qual que é a cabeça aí para a companhia olhando para frente, em estratégia, seja em crescimento, rentabilidade, desalavancagem, o que vocês puderem compartilhar aí de visão para frente vai ser ótimo. Muito obrigada e parabéns aí pelos resultados. Obrigado pela tua pergunta, Larissa. Eu tenho 54 anos. Desde que eu nasci,
Eu nunca vi o Brasil estar numa situação que é céu de brigadeiro, está tudo bem na macroeconomia, vocês podem crescer nadando de braçada. Acho que nós somos um povo extremamente resiliente, que aprendeu a viver nessas situações. Tive até que explicar isso para os gringos lá na Europa, na Oceania, né? Porque eles não conseguem muito bem entender como é que a gente vive com tanta incerteza. A gente decidiu, é verdade, você tem razão, né? Tem um aumento menor da CEMED, tem várias ameaças, mas isso não é realmente uma novidade. O que a gente tem que fazer é um plano claro para mitigar isso. E aí eu vou para a estratégia. O cuidado com o cliente, de cuidado contínuo, ele é muito potente, né? Eu não quero passar muitos dados da nossa estratégia, mas nós identificamos um grupo de clientes que vão nas nossas lojas pelo menos 48 vezes por semana. A gente tem que entender como é que a gente cuida desse cliente que precisa de um cuidado intensivo de forma diferenciada, né? A gente tem que focar as nossas pessoas do ponto de vista otimista e fazer com que cada cliente que entre na loja, você vai ver, você viu no ano 2024 que o nosso crescimento ele veio de várias alavancas. A gente trouxe mais clientes para o ponto de venda, a gente aumentou cesta, aumentou frequência e aumentou o ticket médio, né? Então, isso aí foi uma qualidade que a gente trouxe para o crescimento que foi muito importante. A gente continua trabalhando nisso. E uma coisa que você falou, que é a questão da estratégia, né? A nossa estratégia com relação a despesas, eu citei isso no começo do call, para o ano de 2025, a gente está tratando isso de forma muito séria. A gente começou uma reunião já no dia 2 ou 3 de janeiro, se eu não me engano, mas no comecinho de janeiro, a conscientizar as pessoas, a ter a cabeça de dono e entender quais são as despesas que podem ser feitas agora, quais são as despesas que podem ser evitadas, quais são os investimentos. Então, essa cabeça de dono e entender que realmente o macroambiente não é positivo e que está nas nossas mãos controlar aquilo que a gente decide é muito importante. Então, o controle de despesas é uma coisa que eu ia te dizer que é uma novidade. Não a forma como a gente controla, mas principalmente a forma como a gente toma as decisões extremamente fortes para que a gente possa continuar desalavancando, como o Novaes falou, né? A gente entregou o que a gente garantiu em 2024 e sem desacelerar da questão das vendas. Novaes, eu não sei se você tem alguma coisa que Não, você quer. acho que foi perfeito, Jonas. Assim, só para dar um pouco mais de cor, Larissa, o início do ano de 25 tem sido tão forte quanto foi o ano de 2024 para a gente. Então, como fruto de tudo isso que o Jonas disse, tem tanta alavanca para a gente trabalhar aqui na companhia e tanto espaço para melhorar a venda média por loja, sortimento. A equipe comercial está trabalhando forte agora numa frente de clusterização de loja para a gente revisitar sortimento e preço. Então, tem uma infinidade de ações. A questão da CEMED, como você citou, a gente também tem no ano de 25 uma continuidade no trabalho que iniciou em 2024 de ajustar ali o nosso índice de perdas com estoques. A gente tem pelo menos uns 20 bips de oportunidade de melhorar esse indicador no ano de 25 em relação a 24. Então, por mais que a gente tenha essas pressões que você comentou, a gente tem inúmeras alavancas, não são, a gente não está concentrando as nossas apostas em 2 ou 3 alavancas, tem várias alavancas, e elas, de forma combinada, sim, nos dão uma boa perspectiva para o ano de 25. A gente está bastante otimista com o ano de 25. A gente já tem ali 2 meses e meio praticamente já executados, que têm sido muito bons para a companhia. Novaes, Perfeito, eu me dei pessoal. conta, viu, Larissa, que eu me empolguei e falei 48 vezes por semana. Isso aí seria o meu desejo, 48 vezes por mês, ou por ano, desculpa. Por ano. Volta da loja. Mas assim, eu queria tanto falar para você como para todo mundo que está no call, isso aí eu posso falar, que a nossa meta de janeiro, fevereiro desse ano, nós superamos. Isso aí eu posso falar sem ser preso, né, Novaes? Acho que nós encerramos o Q&A, não é isso, Novaes? Deixa eu ver com a Samantha. Samantha, tem mais alguma pergunta ou podemos encerrar? A sessão está encerrada, Novaes. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Jonas Marques para que faça as considerações finais da companhia. Bem, gente, eu acho que tudo foi explicado, não vou repetir mais nada. Eu queria agradecer realmente a vocês por toda a torcida, por vocês serem nossos clientes, nos darem a chance de mudar essa expressão que é quanto tempo o tempo tem. Nós continuamos trabalhando muito fortes, nós somos otimistas sobre o Brasil, sobre o que nós controlamos, o que podemos fazer, e nós vamos continuar as nossas entregas muito consistentes, trimestre a trimestre. Então, já estão 4. Anote aí, não tem a data do call ainda do primeiro trimestre de 2025,
mas nós vamos entregar o 5º trimestre. Então, para quem gosta de ver para crer, eu espero realmente que você comece a crer para ver, porque é isso que a gente tem trabalhado no time, é isso que a gente tem trazido nas pessoas, a característica de que nós podemos fazer mais no tempo que a gente tem, porque quem decide o tempo somos nós, tratando as pessoas bem, principalmente as internas, tratando as famílias dessas pessoas bem, dando atenção, dando protagonismo, a gente consegue acelerar ainda mais e tem muita coisa por vir, muita coisa para capturar. Queria agradecer de novo e desejar aí uma semana abençoada a todos. Muito obrigado, Novaes. Obrigado, abraço. pessoal. Bom dia. Pessoal. A videoconferência da PagMenos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.